Você descobriu que fazer Airbnb dá uma boa grana. Aí você pensa, como que eu vou administrar um imóvel de alguém? Ou de repente, como que eu consigo um imóvel por aí, com sublocação, por exemplo? Então, é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo aqui. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Gostaria de convidar você a se inscrever neste canal. Aperte aqui o botão, não é esse gráfico que aparece aqui, não é isso aqui que você vai apertar, é um botão de inscrever-se, que aí você vai ativar o sininho, ele vai fazer assim, e aí você vai conseguir receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Entendeu? Acho que entendeu, porque o YouTube já tem alguns anos e é a mesma coisa que todo mundo faz, e aí é só você repetir o que, né, mas eu tô falando para você não esquecer. E me siga aqui nas redes sociais, @Romulo Vilela, também estou por lá fazendo os stories e respondendo vocês no direct. Também aproveito para convidar quem quiser fazer parte de alguma das nossas turmas de anfitriões 5 estrelas ou gigantes da temporada, inscreva-se na lista de espera que a gente te avisa quando tiver turma nova. Eu vou te falar agora 3 formas de conseguir imóveis para que você faça a locação via Airbnb. A primeira forma é a mais óbvia, né, que é você comprando um imóvel, seja um imóvel na planta, seja um imóvel que você comprou de leilão, enfim, qualquer tipo de aquisição de imóvel que você vai ter o poder daquela propriedade para que você comece a fazer a locação de Airbnb. Obviamente que você tem que tomar cuidado para, de repente, não pegar um imóvel num prédio muito antigo e que tem um perfil com maior probabilidade de proibição ou de os vizinhos acharem ruim ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o tema do vídeo não é esse. Mas uma das formas de você conseguir imóvel é comprando. Claro que isso vai despender de você uma energia a mais, um dinheiro a mais, mesmo que você financie, etc. Então é uma forma um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Então vai depender de cada pessoa, de cada contexto, de cada cidade, de cada cenário aí da coisa. Uma outra forma de você conseguir um imóvel de Airbnb é administrando para outra pessoa. Daqui a pouco eu vou falar algumas ideias que você pode aplicar para que você consiga administrar imóvel de outra pessoa. Mas hoje em dia, eu, por exemplo, administro aqui cerca de 60 imóveis pela plataforma do Airbnb, Booking.com, Decolar, e eu vou contar um pouquinho daqui a pouco como que eu comecei, né? Porque hoje eu já tenho uma facilidade, por eu já ter uma marca estabelecida. Mas você que está começando hoje, como que você pode captar os seus primeiros clientes, né? Principalmente cliente de administração. Esse é a segunda forma de você conseguir imóveis para administrar na temporada. E a terceira forma de você conseguir imóveis é sublocando um imóvel. Isso quer dizer o quê? Você vai pagar um valor fixo para aquele proprietário e você vai sublocar o imóvel. E antes que você me fale, não, Rômulo, isso é proibido, você não pode fazer isso. Você está quase correto. É proibido a partir do momento que você não tem autorização para fazer isso. Na lei 8245 está previsto ali sobre sublocação que você pode fazer a sublocação de imóvel desde que o proprietário autorize expressamente esse tipo de prática. Então, quando a gente mora como inquilino, por exemplo, você vai ver no seu contrato de locação, você como inquilino, né, vai ter lá, é vedada a cessão parcial, sublocação de um pedaço ou o imóvel inteiro, sob pena de multa, rescisão contratual, etc. Então, essa é uma cláusula muito comum em contratos de locação. E, obviamente, que isso cria todo o entendimento de que, não, pera, isso é proibido, isso é um crime. Tem gente que acha que é um crime fazer isso, né? É óbvio que é uma infração de uma regra contratual que estava estabelecida ali. Agora, se o proprietário possibilita você de fazer isso e autoriza em contrato, está autorizada a sublocação total ou parcial do imóvel, tal, você pode fazer a sublocação. Inclusive, também vou contar um pouquinho de como que eu comecei lá atrás fazendo sublocação também. Então, eu tô nesses 3 cenários. Eu tenho um imóvel que eu comprei, eu tenho imóveis de administração de terceiros e eu tenho também imóveis de sublocação, tá? Que inclusive foram os meus primeiros imóveis, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar mais com Airbnb. Já vou contar essa história para você. O primeiro imóvel que eu peguei foi um imóvel da família, né? Num prédio ali específico no centro da cidade, bem pertinho do metrô, que estava largado, estava ali de qualquer jeito, com dívida inclusive de inquilinos anteriores. Eu fiz uma proposta para os meus avós na época em que eu iria entrar com 20 mil reais e faria uma reforma, porque ele demandava uma reforma, era um lugar que não tinha um banheiro adequado, então refiz o banheiro, refiz elétrica, refiz uma série de coisas, né? Pintei, enfim, Fiz uma cozinha, porque não tinha uma cozinha decente, e mobilei o imóvel. Deixei ele bem bonitinho, vou colocar algumas fotos aí, ó, você tá vendo as fotos de como esse imóvel ficou. E por muito tempo a gente rodou esse imóvel. Hoje esse imóvel, depois do falecimento dos meus avós, ficou para uma das minhas tias e
este imóvel continua sendo alugado no Airbnb, mas quem administra agora é a minha tia. Mas voltando agora no tempo, quando eu estava administrando essa unidade, eu comecei a perceber que era um negócio muito rentável. E aí, qual foi a ideia que eu tive? Se eu conseguir algum imóvel no mesmo prédio por um valor de aluguel que eu consiga pagar e ainda tirar uma boa diferença, que eu já sabia mais ou menos, né, o quanto eu faturava, na época a gente faturava ali 5 mil, 5.500, 6 mil, depende muito do mês, então eu tiraria as despesas, né, um aluguel fixo, um IPTU, um condomínio, as contas, né, internet, luz, água e tudo mais, né, então sobraria um dinheiro. E foi isso que eu fiz. Eu conheci um casal que tinha um imóvel que eles estavam utilizando e que eles iam se mudar, iam trabalhar em casa, que na verdade, só para você entender o contexto, esse imóvel, que ainda a gente tem uma unidade lá, ele é misto, significa que tem pessoas que moram e pessoas que alugam uma sala comercial. E aí, essa sala comercial desse casal, inclusive eram os administradores do prédio, até hoje são os administradores daquele prédio, eles me falaram que iam sair, eles me falaram que iam ir para casa, trabalhar de home office, nem era pandemia na época e tal. E aí eu falei assim, olha, eu tô buscando um imóvel para sublocar, né? Para que eu pague um aluguel fixo e eu rentabilize dessa forma. E aí o que eu fiz? Eu levei esse casal, na verdade eu levei a esposa, né, para ver o imóvel que eu já fazia da minha família. Eu falei, olha, é isso aqui que eu faço. Mostrei o imóvel bonito, todo decorado, e eu gostaria de fazer isso com o seu imóvel. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar ele, eu vou colocar móveis, eu vou reformar o banheiro, porque o banheiro era também meio ruinzinho. Quando é coisa comercial assim, o banheiro ele não é adequado para uma residência, né? Um chuveiro e tal. Então a gente fez ali um bem bolado e tudo mais. E eles toparam, eles falaram, beleza, Rômulo, legal, vamos fazer. Aí, resumindo, né? Porque a negociação com eles não foi tão simples, né? Porque eles queriam um valor maior, então foi aquela negociação, não, vamos chegar num meio termo e tal. E aí, na época, eu consegui um valor de R$900 de aluguel, e aí mais uns 315 de condomínio, mais umas continhas ali, eu tinha ali mais ou menos R$1.500 de custo fixo e a gente faturava 3.500, 4.000, às vezes 5.000 reais com o imóvel. Então eu comecei a fazer a sublocação daquela maneira. Eu tinha o imóvel da família, peguei um imóvel de sublocação, depois eu peguei mais um imóvel de sublocação no mesmo prédio, no andar de cima, porque eu vi na boletinha ali, né, do condomínio que tinha uma pessoa com dívida, quase perdendo o imóvel para leilão. Consegui o contato dessa pessoa, conversei com ela, ela topou sublocar para mim, não vou entrar em super detalhes para não ficar com uma história muito longa. Conseguimos fazer mais um contrato de sublocação e até o momento eu tinha 3 imóveis, fora o meu quartinho, que eu fazia também, comecei a fazer quartinho e tal. Até aí, beleza, tínhamos ali 3 imóveis e a primeira vez que eu comecei a administrar um imóvel de terceiro, ou seja, eu peguei o imóvel pronto para fazer a gestão daquele imóvel específico. Porque quando você pega um imóvel de sublocação, depende do tipo de imóvel que você pega, ou você tem que mobiliar ele inteiro, ou você subloca ele já mobiliado, né? Dá muito menos trabalho do que pegar ele vazio. No caso dos imóveis de sublocação, eu peguei ambos vazios, inclusive até precisando de uma pequena reforma. Em um eu tive que fazer um banheiro melhor e no outro eu tive que fazer uma cozinha ali porque não tinha. Então, beleza, faz parte ali de um investimento que ao longo do tempo isso é retornado. Quando eu comecei a querer administrar outros imóveis, que aí entra, né, o que a gente está falando, né, como conseguir imóveis para administrar. Eu comecei com o imóvel da família, então você pode ir falar com amigos, com parentes, com pessoas que de repente possam te dar a oportunidade de você administrar. Às vezes você não precisa nem cobrar alguma coisa ou cobra um valor muito simbólico para que você esteja exposto à possibilidade de aprender a fazer isso. Caso você não saiba, né, não adianta você simplesmente do nada querer administrar um imóvel sendo que você não tem experiência nenhuma. Aí não tem como você prospectar um proprietário para você prestar um serviço, sendo que você não sabe fazer esse tipo de serviço. Então, você pode começar em família, pode começar com amigo, pode começar com vizinho, pode começar ali de uma forma, às vezes fazendo de graça, até que você adquira conhecimento e acabar se desenvolvendo nisso, gostar disso e aí ir prospectando outros imóveis. Mas voltando à parte do imóvel de terceiro, eu vi um anúncio no Facebook, na época o Facebook, isso era 2009,
2017, mais ou menos, eu vi um anúncio de um conhecido meu no Facebook falando que estava alugando o flat dele. Um flat já estava mobiliado, né? O flat, enfim, dependendo da região que você está do Brasil, o flat normalmente é um imóvel que fica num condomínio residencial, só que esse residencial tem serviços. Serviços de camareira, serviço de café da manhã, serviço de manobrista, então já estava mobiliado. Eu entrei em contato com ele, a gente se conhecia, mas nunca fomos íntimos, e eu falei assim, cara, você não quer que eu administre esse imóvel para você e tal? Ele falou assim, cara, eu já faço Airbnb e já administro e tal, só que o cara é gerente de banco, ele nem, sabe, não tinha muito tempo para fazer, às vezes fazia de um jeito mais ou menos e tal. Eu falei assim, cara, deixa que eu cuido para você, eu te cobro tanto, né? 20% que eu comecei a cobrar dele, e até hoje esse cliente está comigo. Isso já faz, sei lá, 6 anos, né, que eu abri a empresa, 2019 oficialmente, eu abri em 2019, mas eu já estava cuidando do imóvel dele lá por 2018, mais ou menos. E aí, olha que interessante. Quando eu fechei esse contrato com esse proprietário, na verdade acho que foi algo até de boca, não foi nem contrato a gente fez, eu só falei, cara, quer que eu cuide do seu imóvel? Eu comecei a cuidar. No mesmo prédio que esse proprietário que eu comecei a administrar, eu conheci a governanta daquele prédio, criei uma relação ali com ela mais próxima. Ela me indicou, ela falou assim, cara, tem um cara aqui que acabou de reformar 3 imóveis, ele tá procurando alguém para administrar, posso indicar você? Eu falei, claro! Aí eu fechei os 3. Então eu tinha os 3 daquele primeiro prédio e mais 3 desse segundo prédio que eu peguei, a primeira unidade desse conhecido meu, na verdade são 7, né? 3 aqui e mais 4 aqui. Um desse meu cliente, que eu já conhecia, e mais 3 desse cliente que me indicaram. Então eu tinha 7. Ou seja, de repente eu tinha 1 e eu fui para 7. Claro que isso foi com o tempo, não é do dia para noite, né? Então, se você tá ali ansioso, nossa, mas eu quero pegar 1, 2 e amanhã eu já quero ter 20. Calma, né? Primeiro você precisa pavimentar ali o caminho para você entender primeiro como que trabalha, como que funciona, como que você vai resolver a questão operacional, né? Você vai limpar o imóvel, você vai contratar alguém, você tem alguém junto com você que te ajuda, um sócio, alguma coisa assim, por exemplo. Então, vai aos pouquinhos para que você consiga, em algum momento, ganhar um certo nível de escala. Porque não adianta nada o cara que administra 1, de repente, começar a administrar 20. Ele não vai dar conta. Não que ele não seja capaz, mas ele não tem ainda toda a dinâmica sistemática de fazer aquilo funcionar efetivamente. Quais as regras, qual que é o processo, porque aí você vai ter que ter mais gente envolvida nesse processo, pelo menos mais gente de limpeza. Então, veja, todas as oportunidades que eu tive foram oportunidades que eu fui identificando no contexto que eu tava. Às vezes a gente quer prospectar imóvel ou a gente quer novos clientes e a gente fica olhando muito para longe. Não, o meu cliente está no outro bairro, ele está no outro prédio, ele está lá fora. Mas sendo que a oportunidade às vezes está aqui, ó, embaixo do teu nariz, e você não enxergou para ela. E o que significa oportunidades embaixo do nariz? Por exemplo, como eu falei, você pode conversar com um amigo, você pode conversar com um parente falando que você quer fazer isso, tal. As pessoas precisam saber que você quer fazer isso, senão não adianta nada você tocar muito bem um instrumento e tocar dentro do seu quarto. Ninguém vai saber que você toca alguma coisa. Se é que a ideia é que as pessoas descubram o seu talento, não é mesmo? Então, se você não se expuser a situações em que você fale o que você faz ou o que você quer fazer, é muito difícil que as pessoas te deem um voto de confiança, porque elas não vão nem saber o que você faz. Então, como eu falei, todas essas oportunidades, né, o vizinho que eu conheci, a administradora que eu conheci que sublocou o imóvel para mim, aí a boleta do condomínio, e criando relacionamentos com o porteiro, com o síndico, com o administrador, você vai entendendo e vai criando relação com essas pessoas e elas vão sabendo o que você está fazendo. Se você pega um imóvel, por exemplo, como um piloto, por exemplo, né, você pegou um imóvel da família, você pode fazer amizade com o porteiro, pode participar do grupo de condomínio, pode participar de assembleias e as pessoas vão saber que você é o responsável pela unidade tal e que você faz Airbnb. Alguém pode chegar até você e falar assim, fiquei sabendo que você faz isso, gostaria de saber como que funciona, se você administra para mim. E geralmente isso acontece com muita frequência. O boca a boca é muito forte. Todos os administradores, anfitriões que começam com um imóvel e tem 10, 15, 20, 30, 40, 100, 300, 500, 1000, são pessoas que começaram com boca a boca muito forte, né? Eu faço aqui, alguém sabe que eu tô fazendo, ou um amigo, e aí começa a trazer essas oportunidades. Aí você começa a prospectar mais, às vezes você não precisa nem fazer uma prospecção ativa, porque você tá fazendo ali, naturalmente as pessoas chegam até você e pedem para que você administre. Aí, obviamente, que tem toda uma questão, né? Como é que você vai administrar, qual é o serviço que você vai prestar,
né? Se você vai fazer a parte online, se você vai fazer a parte de limpeza, o que você vai fazer, esse é um outro assunto, não à toa a gente tem um treinamento voltado exclusivamente só para gestores profissionais que queiram administrar imóveis para terceiros, né, para outras pessoas, ou às vezes até o próprio patrimônio ali, só que em uma escala um pouco maior, ali de 5, 10, 15, 20 imóveis para cima. Se você tiver interesse, tem aqui um link na lista de espera dos Gigantes da Temporada, se você quiser fazer parte de alguma das turmas. E em determinado momento eu comprei um imóvel meu, um imóvel de 19 metros quadrados, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você conhecer como é esse imóvel que eu comprei, e depois de já administrar várias unidades, eu decidi comprar esse imóvel e até hoje a gente está rodando esse imóvel de locação na curta temporada, que é o que eu fiz desde o início, né? Eu comprei com esse pensamento, eu quero fazer locação de curta temporada e eu pensei na compra relacionada exclusivamente para isso. Se você curtiu essas dicas que eu dei aí de como prospectar ou como criar esses relacionamentos, deixa já o seu joinha aqui no vídeo, aperta aqui que ele vai fazer uma explosão, vai fazer assim... Pronto, aí você vai ajudar o algoritmo a entender que foi legal. E hoje a gente administra mais de 60 imóveis, é muito mais fácil eu captar proprietários até pelo canal do YouTube, pelo meu Instagram, por ações que a gente faz, isso facilita as pessoas me conhecerem e marcarem ali conversas, ainda mais porque hoje está muito mais fácil a gente explicar o que é Airbnb, o que é locação de temporada. Então a gente faz uma apresentação comercial, é uma coisa profissional, não é uma gambiarra, não é um quebra-galho. Então eu até recomendo que, obviamente, quando a gente começa, fica tudo muito no improviso, né? Aquela coisa, você não sabe muito bem como apresentar, o que falar, como que vai ser o seu serviço, entre várias outras coisas, mas depois que você pega esse caminho, que é o que nós fazemos hoje aqui, com dezenas de imóveis, isso fica muito mais fácil, né? Você já tem um processo estabelecido, você já tem uma equipe, por exemplo, como nós temos aqui, tanto equipe de atendimento, equipe de limpeza, todo o ecossistema para fazer com que essas locações funcionem muito bem. E falando em sublocação, se você tem interesse em aprender como que funciona um pouquinho melhor essa coisa da sublocação, que eu falei um pouco ao longo desse vídeo, né, no contrato tem que estar expressamente autorizado pelo proprietário, como que você faz todo esse ecossistema, como que você capta proprietários nesse sentido, porque o cara precisa topar fazer isso. Então eu vou deixar aqui um link para você assistir uma aula exclusivamente falando sobre sublocação de imóveis. Você não vai pagar nada, você só vai deixar o seu nome, e-mail, e aí você vai receber o vídeo para você assistir e aprender um pouquinho mais sobre sublocação. E por aí, quero saber de você, como foi o seu primeiro imóvel de administração? Caso você já faça isso para outras pessoas, como é que foi? Como que você captou o seu primeiro cliente? É legal ouvir um pouquinho da experiência das pessoas, porque aí todo mundo que vier aqui nesse vídeo vai olhar lá, ele começou assim, ele fechou o contrato assim, ou seja, você vai tendo uma noção mais interessante de como que as pessoas saíram do ponto 0 para o ponto 1, para o ponto 2, 3 e 4. E se você ainda não caiu em nenhum tipo de gestão, nem de imóvel próprio, nem de imóveis de terceiros, e aí? Por que você está aqui nesse vídeo? O que te atraiu? O que fez com que você chegasse aqui e falasse, nossa, acho que é uma boa ideia? E o que te impede de seguir adiante, de repente falar com algum familiar, falar com algum parente, falar com algum amigo para testar e fazer o seu primeiro imóvel no Airbnb bombar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!